Para começar, naturalmente, os eventos que envolvem esse feriado nacional, dia 1º de maio, o presidente da República decidiu abrir mão dos atos do dia de hoje após se irritar com um evento esvaziado no ano passado, vocês se lembram bem. Ao invés de comparecer aos atos marcados para este dia 1º de maio, que é uma tradição, né, dos governos de esquerda, especialmente os governos do Partido dos Trabalhadores, as administrações do PT, o presidente Lula fez um pronunciamento em cadeia nacional, rádio e TV. Ele prometeu dar importância ao debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1 e também anunciou que associações que lesaram os aposentados e pensionistas do INSS serão processadas e obrigadas a ressarcir as vítimas. Bem, alguns aspectos para a gente analisar em relação ao 1º de maio, a maneira como o presidente da República tem lidado com os eventos que são promovidos por essas entidades, inclusive pelo seu partido, e também as promessas e os anúncios e sinalizações que ele fez ontem nesse pronunciamento em cadeia nacional. Chama o Luiz Felipe Dávila, já preparado, conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Mudança de postura do presidente da República. Sim, em um outro momento ele era muito convicto em relação à força de seus apoiadores, seguidores, sempre comparecendo nesses eventos promovidos pelas centrais sindicais. Agora ele adota uma outra postura, muito mais cautelosa, né? Quase uma vacina, prefere fazer um pronunciamento em rádio e TV, cadeia nacional, do que ir em loco e prestigiar esses movimentos que também não arrastam tanta gente hoje em dia, se a gente olha para 10, 15, 20 anos atrás. O que mudou de lá para cá, hein, Dávila? Por que ele também não acredita tanto nesse tipo de movimentação? Caniato, boa noite a você, ao Mota, ao Beraldo, a nossa querida audiência. Né, esse 1º de maio mostra um novo Brasil, num novo contexto. Você se recorda, 10 anos atrás, esse 1º de maio era um verdadeiro showmícios, né? Iam os principais artistas do momento, uma dinheirada danada. Só que aí, nesses últimos anos, aconteceram coisas extraordinariamente positivas. Primeiro, acabou a contribuição obrigatória para os sindicatos, naquela famosa reforma de Michel Temer em 2017. Começou a secar o dinheiro, aí já começou a ficar mais difícil trazer artistas caros para esses grandes shows. Depois, o trabalho informal e a flexibilização da legislação trabalhista, permitindo a criação de banco de horas, né? O negociado sobre o legislado, começou a enfraquecer ainda mais o poder dos sindicatos. E terminou o ano passado com aquele fracasso total. O presidente Lula apareceu lá num evento que tinha lá poucos gatos pingados, nada mais daquela grande multidão no passado. Isso vem mostrando o esvaziamento do movimento sindical no Brasil. Essas categorias organizadas vêm perdendo espaço, vêm criando outras categorias, é a pejotização, é justamente o negociado sobre o legislado, é a flexibilização da legislação trabalhista, e isso vem esvaziando a posição dos sindicatos. Então, o que o presidente da República fez? Foi em cadeia nacional para evitar o fracasso. A pior coisa que poderia acontecer para Lula hoje, já que ele está despencando nas pesquisas de opinião, é justamente aparecer num evento esvaziado, né, Caniato? Então ele preferiu optar para um pronunciamento, essa coisa oficial, né, em cadeia nacional, protegida de eventos esvaziados ou fracassados. Só que neste evento, o presidente Lula toca num ponto desastroso para o trabalhador no dia do trabalho, que é justamente a alteração da legislação do jeito que ele quer fazer, ou seja, diminuir a jornada de trabalho e manter o mesmo salário. Isso é conto da carochinha, é conto do vigário, não vai acontecer isso. Primeira coisa é que isso vai aumentar o desemprego, vai custar mais caro para as empresas contratarem trabalhador. O que vai acontecer? Vai aumentar a demissão, ao invés de aumentar a contratação. Ninguém hoje, com a produtividade tão baixa no Brasil, quer manter as pessoas trabalhando pelo mesmo salário e por menos tempo. Isso não existe. Então vai gerar desemprego. Segundo, que vai aumentar a informalidade do trabalho. Porque quando você perde o trabalho de carteira assinada, o que acontece?
você joga o trabalhador na informalidade. E a informalidade é o pior negócio para o trabalhador, porque ali ele não tem direito algum, não tem benefício algum. E terceiro, vai destruir os empregos de qualidade. Segundo o professor José Pastore, um dos maiores especialistas em legislação trabalhista, ele diz que essa mudança que o presidente da República está promovendo aumentaria em 18% o custo trabalhista. Isso significa que vai custar 112% a 115% para uma empresa contratar alguém. Então, se ele contrata um trabalhador aí por R$1.000, vai custar para a empresa 215. Isso não existe, é aumentar custo. Então, mostra de novo um presidente completamente divorciado da realidade. O que o brasileiro precisa é trabalho formal, trabalho com garantias e não criar regras que vai aumentar a insegurança, o desemprego e o custo para o empregador. Pois é, o dia 1º de maio em destaque, a manifestação do presidente da República em cadeia nacional no dia de ontem, a ausência dele, né, nos eventos que foram promovidos pelas centrais sindicais no dia de hoje e, naturalmente, esse anúncio que ele faz da necessidade de um debate sobre o fim da escala 6x1. Chamar o Roberto Mota também com a gente, vai trazer suas análises, apontamentos e reflexões acerca desses temas. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Seu destaque inicial em relação ao posicionamento do presidente da República, optou em não participar dos eventos no dia de hoje, preparou o vídeo, né, com a manifestação dele, o posicionamento dele em relação ao tema e já dá sinalizações de que a escala 6x1 certamente vai ganhar o noticiário e o debate político. Agora, ainda que muitos entendam que talvez a escala 6x1 poderia ser adotada por algumas empresas, é o governo que tem que dizer se vai ter ou se não vai ter. Cada patrão e cada empregado que sabem bem o que fazem, né, Mota? Bem-vindo. Essa é a forma com a qual eu penso, Caniato, e com a qual os países mais avançados do mundo lidam com esse assunto. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu acho que o governo perdeu uma excelente oportunidade nesse 1º de maio. O governo podia ter convocado os seus 40 ministros e feito um anúncio de grandes medidas. Por exemplo, podia subir logo o salário mínimo para R$10.000. Por que o governo não faz isso? Que escala 6x1, coisa nenhuma. O governo poderia implantar a escala 3x4. Trabalha 3 dias, fica 4 dias em casa. Por que não? Ao invés de descontar dinheiro do contra-cheque dos aposentados para dar para sindicatos e associações, por que o governo não manda logo o Tesouro Nacional dar o dinheiro direto para essas organizações sem usar o aposentado de intermediário? O governo não faz nada disso porque o governo não é louco, mas é um governo que frequentemente acha que nós somos bobos. Chamar também o Cristiano Beraldo, vai trazer suas impressões acerca do posicionamento do presidente da República, esse pronunciamento sobre o Dia do Trabalho, também a opção dele em não participar dos eventos, porque no ano passado, né, Beraldo? Ele foi, inclusive, em uma dessas manifestações, desses eventos em comemoração ao Dia do Trabalho, e aí os cinegrafistas e fotógrafos tiveram de usar as técnicas de não mostrar que o espaço estava vazio, né? E para ele não passar por essa situação mais uma vez, optou em nem participar. Pelo menos essa é a leitura que muitos fizeram. Agora, ele já dá o tom sobre a discussão em torno da escala 6x1. Parece que ele e os aliados estão convictos que isso poderia ajudar demais. Pouco provável. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota e boa noite à nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Essa participação de Lula no evento de 1º de maio do ano passado teve um outro ponto importante também, Caniato, para a gente lembrar, que foi a campanha antecipada em favor de Guilherme Boulos, até então pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. E isso rendeu uma puniçãozinha, aliás, nem sei se efetivamente chegou a render aqueles R$5.000 de multa para Lula, porque, afinal de contas, Lula
tudo pode. Se ele está no evento de trabalhadores, eles têm o direito pleno, total e restrito de estar lá e falar o que ele bem entender, fazer campanha antecipada para quem ele quiser, desrespeitar as regras da justiça eleitoral da forma que melhor lhe convier. Afinal de contas, há sempre uma leniência naquilo que acontece vindo de figuras como ele no Brasil. Mas ficou ali aquela mancha. A discussão foi grande depois do evento, quem era o responsável por um evento tão vazio. Afinal de contas, por quê? Apesar de toda a força do governo, dinheiro infinito, não é que poderia ter sido usado para convencer as pessoas a estarem presentes, por que não tinham conseguido fazê-lo? Por que os sindicatos não mobilizaram um público, uma claque suficiente para fazer uma foto bonita? E aí entra essa paranoia de que não há mais condição do governo, da esquerda brasileira, dos partidos de esquerda, das causas de esquerda causarem uma mobilização que se equipare ou, na visão deles, supere as mobilizações que são feitas na direita. E isso é aterrorizante. Aliás, também por isso, eles insistem em demonizar as redes sociais, acreditando que é em razão das redes que a direita consegue inflar esses apoiadores e fazer com que eles, então, saiam de casa, abram mão dos seus afazeres para poderem estar nas ruas protestando ou apoiando conforme a situação. Mas essa não é a realidade da esquerda brasileira hoje, isso é uma crise para eles, e aí tem um ponto simbólico do dia, o 1º de maio, que é Dia do Trabalho não apenas no Brasil, mas em vários lugares do mundo. E esse 1º de maio é um bom momento para a gente refletir porque o Brasil passa por esse problema de perda de poder aquisitivo, digamos assim. Temos emprego, numa certa medida, temos uma informalidade gigantesca, porque o custo de se contratar das formas tradicionais é muito alto, temos um número muito grande, assustadoramente grande, de pessoas que sequer procuram emprego, porque elas vão se virando ali com uma esmola que vem do governo, mais um bico aqui, outro acolá, e perderam o interesse em trabalhar. Tudo isso é efeito do pensamento que vem de Getúlio Vargas, aquele político covarde que tirou a própria vida ao invés de enfrentar a realidade e os seus adversários, porque ele colocou o trabalhador brasileiro como um pobre coitado. Ele pega o patrão como alguém que quer escravizar, quer fazer mal ao empregado. E o empregado, um ser indefeso, um pobre coitado que não tem recursos, instrumentos para poder reagir, para poder fazer valer o seu direito como pessoa humana, além dos direitos trabalhistas. Portanto, o empregado hoje no Brasil, e a gente tem uma justiça trabalhista inteira para provar que isso é verdade, o trabalhador, ele é um pobre coitado. E aí, como este pobre coitado, ele fica completamente dependente do governo, jogando a sua vida no lixo, porque alguém que levanta todos os dias de manhã, pega trânsito, pega ônibus, pega trem, vai trabalhar num trabalho que não gosta, com a mentalidade absolutamente medíocre, dizendo que não, eu não vou pedir demissão porque eu quero ser demitido. Porque se eu for demitido, eu tenho seguro-desemprego, eu tenho FGTS, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí a pessoa vai fazendo algo improdutivo, que não gosta, que não lhe faz feliz, convivendo com gente que não é do seu agrado, simplesmente achando que vai se dar bem para ter acesso a um dinheiro que é dele por direito. Então essa mentalidade vai destruindo o sistema de trabalho no Brasil. E aí, para piorar isso tudo, ainda há essas bandeiras completamente estapafúrdias, que foi proposto pelo pessoal no caso do fim da escala 6x1, e que agora o PT está indo a reboque do pessoal. O presidente Lula viu que tem ali popularidade nessa pauta, então ele incorporou isso para ele, como se fizesse algum sentido. As pessoas serem proibidas, porque nós não estamos falando aqui de direitos, mas sim de proibição. É proibido trabalhar 6 dias por semana. Quer dizer, isso é coisa de gente que não tem absolutamente nenhuma capacidade cognitiva de reconhecer o óbvio e a realidade brasileira, de que há um número imenso de pessoas que tem vergonha na cara e conta para pagar, que trabalham absolutamente todos os dias. E que isso não faz cair mão, não faz cair perna,
Não faz cair nada. Talvez caia cabelo, porque a pessoa está ali se dedicando. Agora ela está prosperando, ela está procurando caminhos, ela está dando um bom exemplo a seus filhos, ela está servindo a sociedade, ela está fazendo aquilo que fortalece o Brasil como país. Mas não, o que eles querem é deixar a população, a massa trabalhadora, absolutamente atônita, dependente do governo. E isso fica muito bem combinado com essa estratégia de manter a população na ignorância, com uma qualidade horrorosa do ensino que essas pessoas ficam aí usando os seus cargos, as suas funções e o seu poder para oferecer à população brasileira. Essa população que vem tendo o seu QI reduzido, essa população que está emburrecendo graças a essa figura tão celebrada pela esquerda brasileira chamada Paulo Freire. Então a realidade do Brasil é essa, sem perspectiva de melhora. Se formos pelo caminho que está sendo proposto por eles, seremos um país cada vez menos competitivo, ficaremos cada vez mais para trás e as pessoas ficarão cada vez mais ignorantes, sem trabalho e humilhadas. Esse é o plano de nação que eles têm para o Brasil. Já somos pouco competitivos na escala 6x1. Imagine só se a gente alterar essa dinâmica. Aí os trabalhadores passariam a trabalhar menos, né? Então é preciso também a gente fazer uma reflexão em cima disso. O Beraldo mencionou a CLT, consolidação das leis trabalhistas, um conjunto de regras de 1943, primeira publicação, como bem destacou o Cristiano Beraldo, época de Getúlio Vargas. Algumas alterações até aqui, sim, alguns ajustes aqui, outros ali, mas a lei é praticamente a mesma, né? Válida até hoje. Enfim, é preciso também olhar para a questão que envolve esse arcabouço que trata da legislação trabalhista, para muitos, o que atrasa também o Brasil em relação à competitividade. Chamar o Dávila, porque o Dávila ele fez uma introdução a esse tema da possível mudança da escala 6x1, mas o que eu percebo, viu, Dávila, é que há uma certa simpatia de parte da população com essa ideia, pessoas que não se aprofundam na discussão e acabam fazendo uma análise sobre o seu mundinho ali. Qual é a conta que a pessoa faz? Bom, eu trabalho 6 dias e descanso 1. Poxa, imagina só, uma mudança, uma lei que vai permitir que eu fique 3 dias em casa. Posso arrumar um outro trabalho? Posso, mas se eu quiser, posso descansar, sei lá. Talvez essa seja a reflexão do brasileiro médio, do trabalhador ali que tem um trabalho com carteira assinada, né? Talvez não ganhe tanto assim, mas a pessoa faz a seguinte reflexão: vou ganhar a mesma coisa, vou ficar mais dias em casa. E aí eu queria que você fizesse alguns apontamentos e fizesse também uma reflexão sobre consequências. Imaginemos que isso passe porque, sei lá, parlamentares olham uma oportunidade, eleições chegando. Não, vamos dar essa colher de chá para o governo, vamos aprovar essa medida. E aí, o governo federal, a figura do presidente, acaba sancionando. Ninguém judicializa, isso vai para frente. Quais seriam as consequências, na sua opinião, Dávila? Caniato, a pergunta certa é perguntar para o trabalhador: você quer ganhar 30% a mais do que você ganha? Então vamos fazer um negociado sobre o legislado. E aí começa a ganhar mais dinheiro. Então é óbvio, porque o custo hoje é absurdo. E se a CLT fosse boa, como você bem disse, desde 1943, como é que nós temos hoje metade da força de trabalho no Brasil na informalidade? Se ela fosse boa, estaria todo mundo no trabalho formal. A maior prova de que essa CLT é arcaica, ajuda a aumentar o desemprego no Brasil, é que metade da força de trabalho no Brasil está justamente na informalidade. Aí você tem 40 milhões de carteira assinada, você tem outros 40 milhões que estão na informalidade, e depois você tem a pejotização, você tem pequena e microempresa, tem as MEIs, né, as microempresas individuais. Você tem várias formas para burlar uma lei antiquada que não ajuda a aumentar a empregabilidade e que gera enorme despesa para as empresas. Na verdade, o Brasil deveria seguir o caminho dos Estados Unidos, que nem tem legislação trabalhista. Lá é tudo
o negociado sobre o legislado. Essa é a única regra. E aí cada um faz a regra que entende, vai trabalhar quanto precisa, do jeito que for determinado no contrato de trabalho. O que nós precisamos é contrato de trabalho, não de uma legislação trabalhista de 1943, tentando legislar a situação de trabalho no mundo moderno que mudou completamente. O que nós precisamos é formalizar o trabalho. Segundo ponto que nós precisamos considerar, Caniato, esta lei 4x3, essa flexibilização da lei que propõe o presidente Lula, seria um desastre para as contas públicas. Por quê? Porque com este turno de mais salário e menos hora trabalhada, nós teríamos que incluir um quarto turno de trabalho no setor público para professor, para enfermeiro, para segurança policial. Isso teria um impacto desastroso na já capenga conta pública. Então, quem fala isso é porque não está olhando os números, é porque está menosprezando a matemática, a conta, e está criando uma ilusão em algumas pessoas de que isso vai gerar mais emprego, disso que é bom para elas. Isso é péssimo para elas. Vai jogar essas pessoas na informalidade, vai aumentar a conta do setor público e vai aumentar o custo para se contratar pessoas na economia formal. Ou seja, é péssimo para o trabalhador. Isto é o típico da proposta populista, que pode soar como uma coisa muito boa para o trabalhador, mas no fundo vai ser altamente prejudicial para o trabalhador e para os empregadores. E o Brasil não precisa disso. Portanto, vamos focar no negociado sobre o legislado, seguir o exemplo americano e sepultar uma lei que fez sentido em 1943 e que não faz o menor sentido em 2025. Pois é, quem nos acompanha pela TV, pelas plataformas digitais, enquanto o Dávila concluía o raciocínio, ao lado a produção separou trecho, inclusive, do pronunciamento do presidente da República, e aí a gente percebe também uma mudança na comunicação, né? Se em outros tempos a comunicação era feita no gabinete do presidente, de paletó e gravata, com aquela bandeira do Brasil, agora uma comunicação muito mais informal, há quem diga que inclusive se utilizando de estratégias de campanha eleitoral, né? Uma figura mais despojada, uma camisa informal, com um botão aberto, uma linguagem levemente sorridente, enfim, adotando um outro tipo de linguagem. Muitos fazem também essa reflexão e análise sobre a comunicação adotada agora pelo presidente da República após a mudança, naturalmente, da chefia da SECOM. Chamar o Mota também para trazer as suas impressões sobre esses aspectos que envolvem a possibilidade de mudança nesse esquema. Deixa eu só trazer uma fala do presidente, Mota. Ele disse o seguinte, nesse comunicado: está na hora de o Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade para permitir um equilíbrio entre vida profissional e o bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras. Fecho aspas, essa fala do presidente. Vai lá, Mota. Trabalhador, mas nesse 1º de maio, você que trabalhou a vida inteira e se aposentou, não deixe de dar uma olhadinha no seu contra-cheque para ver se lá não tem aquele desconto maroto. Esse é o amor que o Estado brasileiro tem por você. Todo mundo quer trabalhar menos e ganhar mais. É lógico, é um desejo universal. Mas isso jamais vai acontecer através de uma medida tomada pelo governo. Isso jamais vai acontecer através da aprovação de uma lei. É muito fácil entender isso. Vejam, nos Estados Unidos não existe essa nossa legislação trabalhista. Lá não tem CLT, não tem carteira assinada, não tem FGTS. Vejam que absurdo. Lá não tem 30 dias de férias determinados por lei. Lá a lei depende de estado para estado, de cidade para cidade. Em muitas empresas você começa a trabalhar tendo direito a 5 dias de férias. Depois você vai acumulando um dia de férias extra para cada ano trabalhado. É um inferno trabalhista. Agora, não existe nenhum brasileiro que, se tiver uma oportunidade, recusa
a chance de ir trabalhar nos Estados Unidos. Por quê? Porque os brasileiros querem abandonar esse paraíso maravilhoso para ir trabalhar no inferno nos Estados Unidos. A resposta é muito simples, porque toda essa legislação, todo esse emaranhado tem um único efeito de tirar dinheiro do bolso do trabalhador e do bolso das empresas e colocar no bolso do Estado. É o Estado que fica com a maior parte da riqueza, por isso nós somos um país pobre, atrasado. Por isso, os Estados Unidos são um país desenvolvido, porque lá a maioria da riqueza fica no bolso dos trabalhadores. Para isso, nós não precisamos de mais leis, nós precisamos, ao contrário, de menos leis. Nós precisamos deixar que trabalhadores e empresários cheguem a um acordo, eles próprios, e resolvam o que é melhor para eles. Se você, que está me ouvindo, quiser trabalhar 7 dias por semana, porque assim você progride mais rápido, porque assim você consegue fazer uma poupança, porque assim você consegue juntar dinheiro para tratar aquele problema de saúde ou para mandar um filho para a faculdade, é a sua escolha. Se você quiser trabalhar só 2 dias por semana e ganhar menos e ter uma vida mais tranquila, é a sua escolha também. Eu pergunto a você, para que você precisa do governo se metendo no meio dessa história? Pois é, bem interessante isso que o Mota traz. Eu passo para o Beraldo, que mora nos Estados Unidos, e eu me lembro, viu, Beraldo, no início dos anos 2000, eu tive contato com uma moça que morava em Los Angeles e tinha 3 empregos, fazia faculdade e de manhã trabalhava numa espécie de um centro acadêmico, mas que tinha uma emissora de rádio na universidade, enfim, era como se fosse uma bolsa auxílio. De manhã, então, tinha essa atividade na faculdade. À tarde, trabalhava numa loja, na Old Navy, e aí, como vendedora. E à noite trabalhava numa chapelaria de um bar/discoteca. Então tinha 3 salários. Lógico, salários baixos, mas conseguia ali manter a renda e ganhava por semana. Então sempre estava entrando dinheiro. E assim, a pessoa se vira muito melhor quando ela consegue organizar o seu tempo, achando vários lugares para vender o seu tempo e prestar aquele tipo de serviço. E a gente nunca teve isso aqui, né, essa experiência. O trabalhador brasileiro nunca conseguiu se organizar dessa forma, porque a rigidez da CLT não permite que ele se organize de uma forma diferente. Esse é o caminho, Beraldo, pegando um pouco do que o Mota disse, a flexibilização, porque talvez empregadores queiram contratar 5x2, 4x3, 3x4, enfim, há muitas possibilidades e talvez vários funcionários queiram também esse esquema diferente, né? Mas eu acho que é mais do que um ajuste, a gente precisa começar do zero, porque o modelo que está aí, ele claramente não funcionou. É preciso mudar a mentalidade, a população brasileira precisa compreender o valor do seu tempo, que o tempo de trabalho, cada hora trabalhada tem um valor e que essa remuneração pela hora trabalhada vai refletir no bolso do trabalhador, quanto mais ele trabalhar, mais dinheiro ele vai ter. Nós começamos a ter isso agora em razão do número expressivo de pessoas que dirigem carros de aplicativo. Então, quanto mais horas eles trabalham, maior a renda que eles têm, maior a receita que eles geram. A partir daí, quantas e quantas vezes a gente pega carro de aplicativo e o motorista diz, não, estou aqui trabalhando há 10 horas, há 12 horas, não, eu trabalho de domingo a domingo, sempre que tem alguma coisa eu venho, às vezes eu estou em casa, mas eu vejo que vai ter um show, uma coisa assim que vai movimentar a cidade, então eu pego meu carro e vou trabalhar. Porque é assim, porque a pessoa compreende que ela tem a opção de ficar em casa, ela tem a opção de jogar bola, tem a opção de ficar no churrasco, mas que objetivamente ela está abrindo mão de uma determinada remuneração para isso. E esta mentalidade é muito consolidada nos Estados Unidos. E é por isso, talvez, por haver essa relação tão direta e não burocrática, que é desnecessário haver uma justiça trabalhista num país como os Estados Unidos. Então a pessoa está trabalhando, ela não gostou do seu trabalho, se desentendeu, está chateada, ela vai embora. As empresas, em geral, quando tem, é aviso de 15 dias, tanto da empresa quanto do empregado. Isso, inclusive, pode ser negociado, dependendo do caso. E a pessoa vai procurar outro emprego. Por que ela vai encontrar outro emprego? Porque é fácil contratar e é fácil demitir. Então não fica nessa paranoia, que é o que está em discussão no Brasil, que é a proibição. Você está proibido
de trabalhar mais horas do que o governo quer deixar você trabalhar. Ora, o que o governo tem a ver com isso? Ah, mas você não pode trabalhar 7 dias por semana todas as semanas do ano. Você nem consegue trabalhar 7 dias por semana todas as semanas do ano. É óbvio que você vai encontrar um equilíbrio, é óbvio que vai ter momentos na sua vida onde a sua situação financeira, por diversos motivos, vai estar mais apertada e você vai estar ali mais motivado a trabalhar para poder resolver os seus problemas, para poder conquistar as coisas que você quer. Em outros você vai estar mais tranquilo. E aí, quando você estiver mais tranquilo, você vai levar também uma vida profissional mais tranquila. E é assim que é no mundo onde as pessoas elas assumem responsabilidade pelos seus atos, que é diferente do Brasil. Qualquer motivo é motivo para que, no Brasil, as pessoas transfiram a sua responsabilidade para alguém. Ora, isso não pode, isso destrói o país. E a gente não vê condição de mudar esta lógica se a gente não começar lá no início. Eu volto sempre nesse tema, parece muito batido, mas essa mentalidade se muda dentro das escolas. A gente precisa alterar o que é ensinado nas escolas. Isso tem que vir junto com a mudança de legislação, isso tem que vir junto com uma mudança do conceito do que é o Estado brasileiro, do propósito do Estado brasileiro, a reforma administrativa que falamos aqui ontem. Tudo isso faz parte da transformação fundamental para que o Brasil consiga se tornar um país competitivo, porque não é, e transformar as muitas riquezas que ele possui em algo positivo para o país e para as pessoas. Porque hoje está isso completamente desequilibrado, inclusive porque as pessoas sequer conseguem compreender como o Brasil funciona, como é que essas riquezas circulam e no bolso de quem vai parar. Então, enfim, é realmente um trabalho muito amplo para que a gente, de fato, mude essa mentalidade.